Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o conselheiro Judson, da Embaixada na Primeira Igreja Batista em Itajubá. É um prazer poder estar aqui compartilhando com os irmãos mais um pouquinho da nossa experiência e também fazendo a apresentação desse resumo do Manual do Conselheiro. Né? A gente tem apenas 4 anos como conselheiro nessa atividade, nesse ministério, e graças a Deus nós temos tido esse privilégio, essa oportunidade de liderar e lidar com os meninos, contribuindo aí para o reino de Deus, né? Bom, o nosso tema aqui vai ser breve, né? A gente vai tentar resumir bem o manual do conselheiro dos embaixadores do rei, com ênfase no perfil do conselheiro. Então a gente montou uma estrutura rápida aqui para a gente poder trabalhar esse assunto. Vamos lá acompanhar? Bom, então sobre o resumo do manual de conselheiro, nós vamos apresentar da seguinte forma, né? Nosso objetivo aqui da apresentação, né, da aula, é apresentar esse resumo, dando destaque principalmente lá no ponto 9 aí do nosso roteiro, que é o perfil do conselheiro, tá? Nós vamos tratar desses tópicos, uma aula rápida, que a gente vai falar de cada um desses pontos dos capítulos do Manual do Conselheiro, tá ok? Então, para organizar uma embaixada, primeiro precisa haver um respaldo da igreja, né? A igreja ela tem que estar querendo andar junto com o conselheiro, junto com os meninos, para essa embaixada se fortalecer. Ela precisa ter essa base forte. Então, esse amparo da igreja, do pastor, é muito importante. Conversar com os pais, para começar e organizar uma embaixada, é relevante essa base, esse fundamento forte, tá? E depois de ter todo esse amparo, também credenciar a embaixada, que nada mais é do que formalizar a organização da embaixada junto aos departamentos. Então, esse credenciamento vai facilitar o suporte do departamento associacional, que é o DAER, o departamento convencional, que é o DECER, e também, inclusive, o departamento nacional, né, o DENAER. É importante o credenciamento. A embaixada é constituída por meninos de 9 a 17 anos. Portanto, os membros de uma embaixada são esses meninos que cumpriram os requisitos mínimos para se tornar um embaixador. Então, o menino, o jovem, o rapaz, ele precisa falar o tema, a divisa, o compromisso, o hino e o significado do nome embaixador do rei. Através dessa cartilha aí, muito conhecida para ser embaixador, onde tem esse resumo, ou apresenta esses pré-requisitos, ou esses requisitos mínimos para o menino se tornar ou candidato ou aspirante, né? Verdade agora se tornar escudeiro ou aspirante. Nesse início já é importante que o conselheiro já coloque os meninos para serem responsáveis por atividades dentro da embaixada. Isso vai trazer uma identidade, o senso de pertencimento de cada menino dentro da embaixada, formando então a diretoria, que é formada pelo embaixador-chefe, ele que vai conduzir as reuniões, pelo assistente dele, que vai conduzir na pauta, né, do embaixador-chefe. Temos também o secretário, que retira as faltas, faz as atas, podendo ter também um tesoureiro, podendo ter um intendente que cuida de todo o material. É importante ter o intendente, ele atuar bem. O intendente guarda o material, separa o material. O porta-voz que faz os anúncios, mantém a embaixada atualizada das informações e dos avisos. Da mesma forma que a diretoria, as equipes também facilitam esse senso de pertencimento de cada embaixador. As equipes são grupos de meninos, um ou dois meninos ou mais, que vão ser responsáveis por atividades. Por exemplo, uma equipe de recreação, que vai sempre trazer a parte de recreação dentro das reuniões. Ou a equipe de serviço real, que vai estar sempre organizando
uma atividade para o serviço real, individual ou coletivo dos embaixadores. Então, importante também, já no início de uma embaixada, começar a estruturar essas diretorias e essas equipes. As primeiras reuniões, né, são justamente para isso, para que os embaixadores e os meninos estejam motivados, alegres, satisfeitos de pertencer a uma embaixada e querendo participar da embaixada, querendo ser útil. Então, as primeiras reuniões são para isso, motivar, decorar os requisitos mínimos e já designar os meninos para assumirem responsabilidade, né? As primeiras reuniões, então, é importante que o conselheiro, quando vai organizar a sua embaixada, já motive os embaixadores a assumir esse papel. Bom, uma reunião modelo, não existe algo modelo assim, né? Acho que isso vai de cada região, de cada padrão que os meninos vivem, adotam e de acordo com o que o conselheiro percebe de necessidade, mas basicamente ela necessariamente ela precisa ter sempre o estudo da Bíblia, o estudo do manual, né? E, e também as atividades físicas, né? Lembrando do tripé do crescimento espiritual, moral e físico dos embaixadores. Com as reuniões, dentro dessas reuniões modelos, existem os tipos de reuniões. Então, numa semana, a gente pode estudar a revista O Embaixador, como a gente colocou aí, né? O Embaixador, pode estudar a revista numa semana, na outra semana a gente pode estudar, por exemplo, os livretos ou os livros do Compromisso Real, né? Elaborado pelo pastor Felipe Mercadante. Na outra semana a gente pode estudar sobre os manuais, algum tipo de posto, né? Ou algum tipo de atividade ou história de algum dos profetas maiores, algum tipo desse tipo, entendeu? São os tipos de reuniões. Outras reuniões, por exemplo, a gente pode fazer só recreação, né? Sem esquecer de fazer um período devocional, né? Bom, as atividades dos embaixadores, elas têm que priorizar a sua organização, a criação dela, né? Ela foi organizada para missões. Então, o objetivo principal das atividades que os irmãos forem executar com os embaixadores, elas precisam mirar em missões, né? Mirar no crescimento espiritual, formando homens, obreiros de valor que lutam por essa bandeira. Então, os congressos, os acampamentos, seja ele um acampamento nacional, estadual, um acampamento só da sua embaixada, um congresso que você vai fazer, coloque sempre essa bandeira de missões à frente, né? Claro que direta ou indiretamente, às vezes a gente vai falar sobre a cor amarela, né? A preciosidade, né? Dentro da insígnia dos embaixadores. Então, Cristo é precioso, e a partir daí a gente puxa para missões, né? Então, é uma base, sim, cujo objetivo maior aí é missões. Então, as atividades dos embaixadores. Então, o manual, ele traz exemplos, né, para você montar um acampamento, o que você tem que pensar no terreno, no local, você montar uma agenda, né? Existe um livro também de acampamento que é o Para Se Acampar, né? Do Alvin Hatton também, que é muito bom, aconselho aí, sobre um livro só sobre acampamento, atividades em acampamentos. Muito bom. É importante também que o conselheiro valorize a música, o louvor dentro da embaixada, né? A gente tem o nosso hino oficial, né? Tem a história do hino, né? Que era uma mensagem real, né? E depois firmando propósitos. Existe um hinário oficial dos embaixadores do rei, né? Os irmãos podem adquirir também esse material ou pela internet. A internet tem muito material bom, tem muitas músicas bem conhecidas. Então é importante isso dar uma na vida, na nossa reunião, dar uma mudança de mesmice ali, às vezes está o pessoal só sentado, né? A gente consegue levantar, cantar. Claro, a embaixada é um culto, é um momento de adoração. Importante a gente colocar a música, né?
Deus habita no meio dos louvores. Bom, o sistema de postos é também abordado no Manual dos Embaixadores, do Manual dos Conselheiros, né? Dos Conselheiros dos Embaixadores do Rei. Ela é a espinha dorsal da organização, né? Como diz aí, é a maneira mais eficaz para se atingir o objetivo da organização, com metas, planos, cronogramas, atividades e sugestões. Os postos, desde candidato, arauto, escudeiro, cavaleiro, depois os postos superiores, o sênior, master e o emérito, eles têm uma sequência muito importante que vai trazer, vai facilitar para o conselheiro o que ele precisa ensinar. Então, o que eu vou ensinar para os embaixadores do rei? Os manuais dos postos, elas já trazem essas informações, já trazem todas essas sugestões do que pode trabalhar para o crescimento espiritual, moral e físico dos embaixadores do rei. Então, aplique-se, conselheiro, ao estudo do manual, ao estudo dos manuais, junto com os embaixadores do rei. Um conselheiro negligente vai ser um embaixador negligente. Então, o conselheiro ele tem que ser melhor o embaixador da embaixada. Então, ele precisa aprender, decorar, fazer todas as tarefas de todos os embaixadores. Então, na minha embaixada, eu tenho um emérito, tenho um sênior, tenho um embaixador escudeiro e tenho um embaixador arauto e candidato. Então, todas essas tarefas eu preciso fazer junto com eles, preciso me antecipar a eles e ajudar eles a cumprir essas tarefas para que a gente atinja o objetivo maior da organização. Então, tudo isso vai facilitar com que o embaixador assuma a sua postura, não somente como alguém, um embaixador dentro da embaixada, mas na sua igreja também. Ele assuma a Bíblia, né, como sua regra de fé e prática. É importante o sistema de postos. Bom, como os senhores já devem estar conhecendo, né, no curso de conselheiros, os postos estão evoluindo, né? Está mudando os postos, então os postos básicos eram 7 postos, né? Agora vão ser apenas 4 postos, né? O primeiro posto vai ser o posto de escudeiro, né? E depois arauto, vai ser os 2 postos básicos, depois o sênior e o emérito. Então, esse manual de escudeiro já foi lançado, o primeiro manual do primeiro posto já foi lançado no aniversário da Organização Embaixadores do Rio no Brasil. Então, já foi lançado, já está disponível. Muito interessante trabalhar com esses manuais. Como é que você pode trabalhar com isso? Você pode trabalhar os manuais através de estimulando os meninos a estudarem. Então, o que a gente faz na nossa embaixada? A gente pede para os meninos fazerem em casa. A gente faz um calendário por mês. Ó, nesse mês você tem que cumprir você tem que fazer tal tarefa. Então, a gente pede para eles executarem as tarefas, né, de acordo com o calendário que a gente propôs a eles. E aí, às vezes varia por cada de prova que eles têm, ou às vezes eles vão viajar, né? Então, isso pode mudar bastante, mas a gente pelo menos tem um calendário apresenta para eles corresponderem ou correrem atrás para chegar depois de um determinado período, eles poderem participar do reconhecimento de postos, eles passarem de postos. Então, se o menino não consegue fazer em casa, tenha sempre no seu cronograma de reuniões um dia dedicado a manuais, para deixar os meninos estudarem lá na embaixada, para você estudar junto com eles, para você apresentar uma forma nova de estudar, para você fazer gincana, a fim de que eles memorizem, né? Não somente decorar só para o momento, para fazer uma prova, mas para que eles absorvam o conhecimento e aquilo faça parte da vida deles, do coração deles. O fechamento dessa dedicação dos meninos no estudo dos manuais é o reconhecimento dos postos, que é uma cerimônia, deve ser uma cerimônia de valor, né, que chame a atenção, que os meninos se sintam valorizados pela sua dedicação, se sintam importantes. Claro, um louvor a Deus, a adoração, a dedicação, né, agradecimento a Deus, mas destaque aqueles que realmente se empenharam e passaram de postos. Então, pode ser uma cerimônia num culto,
pode ser um almoço, pode ser uma cerimônia que possam ir os parentes, né? Um curso de formatura, alguma coisa assim. Certo? O manual também de conselheiros, ele aborda algumas considerações gerais sobre o Estatuto da Criança e Adolescente, que é muito importante que os conselheiros conheçam, né? É, ele aborda situações de acidentes, de abusos, né? Que a criança e adolescente elas estão amparadas e têm direitos. Então, é importante que, que os conselheiros conheçam, até porque muitos embaixadores, né, não ainda que estão ingressando não são cristãos, os pais não são cristãos, então os olhos estão muito voltados para ali dentro da igreja, muito voltados para os conselheiros que têm uma responsabilidade muito grande. Então é importante conhecer o Estatuto da Criança e do Adolescente. Também apresenta sobre a prevenção de acidentes, sobre primeiros socorros, né, no caso de queimaduras, no caso de um acidente, hemorragia, no caso de um atropelamento, parar a pessoa, como fazer um procedimento de emergência. Então, o manual ele abrange isso também, muito bom, de uma forma muito clara, ainda necessitando um aprimoramento de cada conselheiro para buscar mais informações, mas o manual ele já traz essa informação como algo relevante para que o conselheiro conheça e aprenda. Ela destacou também, o manual, a prevenção das drogas, né? Essa fase que os jovens estão, e a pressão dos amigos, elas podem é a fase mais propícia, né, para que a pessoa se apegue ao mundo das drogas. Então, o manual ele aborda isso também e trata isso para que os conselheiros não abandonem o assunto nas suas embaixadas, mas que abordem com bastante responsabilidade. Bom, a partir dessa parte 7, esse ponto 7 da nossa aula, da nossa apresentação, a gente vai apresentar aqui algo relevante para a gente embasar o perfil do conselheiro, que é também o foco maior da nossa aula. Bom, é importante a gente saber a origem da organização, a origem da nossa denominação, para que a gente compreenda bem aonde a gente quer chegar como conselheiro dos embaixadores do rei, certo? A gente é embaixador do rei, a gente não é embaixador da denominação batista. Nosso rei é Jesus e a gente prega o reino de Deus, a gente não prega uma denominação, mas é muito importante atuarmos de forma a proteger a nossa denominação, que criou essa organização e tem um papel relevante na sociedade, na história, né? Um dos criadores é essa pessoa que está aí, é o Thomas Helios, ele, John Smith, né? Saindo da Holanda, ele escreveu um livro e que diz que a religião dos homens é uma coisa entre o Deus e os homens, não tem, e o Estado não pode interferir. Então, é uma diferença, né, bem relevante sobre a denominação batista é a liberdade religiosa e a liberdade de consciência. É importante a gente saber conhecer a nossa declaração doutrinária, Pacto das Igrejas Batistas, e a gente defender isso. Muito interessante o manual do embaixador emérito, em que ele explora bem e destaca bem isso para o jovem que está encerrando a sua carreira como embaixador do rei, dentro da embaixada, como ele destaca essa importância de defender a denominação. Nisso também isso é importante também, né? A gente conhecer quem são os autores, né? E alguém sabe quem que é esse aí? Quem que é essa pessoa aí na foto? Esse outro aí que eu coloquei? Bom, isso aí os conselheiros têm que saber, hein? Esse é o William Carey, né? Ou alguns conhecem como Guilherme Carey. Mas o William Carey,
ele foi o pioneiro do movimento moderno de missões. Através dele, né, foram criados esse movimento das pessoas que a gente conhece hoje como missões, das pessoas saírem da sua terra, irem para outros lugares a fim de pregarem da salvação em Jesus Cristo, né? Importante saber a história de William Carey. Desde o primeiro passo aí do embaixador do rei, lá como candidato, ele já vai aprendendo sobre William Carey. E esse casal aí? Alguém sabe? Esse é o William Book Baby e a Anne Baby, né, a sua esposa, né? O William Book Baby saiu lá dos Estados Unidos e veio para o Brasil, né, para desenvolver, ou para trabalhar, né, trazer as igrejas batistas para o Brasil, né? Já havia uma outra igreja aqui, lá em Santa Bárbara, né? Mas era o trabalho voltado para os norte-americanos que estavam no Brasil. William Book Baby, ele trouxe já o trabalho para os brasileiros, inaugurando a igreja batista ali em Salvador. É importante conhecer a embaixada nesse contexto, porque a embaixada é o trabalho missionário, né? A embaixada é missões. Quem que é essa menina, essa moça aí? Alguém sabe? Bom, essa é a Lute Moon. Lute Moon. Lute Moon, ela foi uma missionária norte-americana. Ela saiu dos Estados Unidos com um chamado de Deus para ir para a China, né? Foi para a China. E lá ela abriu uma escola para missionários, né? Missionários. Ela abriu uma escola lá na China para missionários. E olha só como é que é importante, né? Então, uma estudante lá de Osborne, Estados Unidos, foi lá para a China estudar na escola da Lutimun. Essa estudante, ela precisava de recursos. Quem sabe quem pagou esses recursos, né? Ou ajudou a pagar esses recursos dessa missionária, dessa estudante que foi lá para a Lutimun, para a escola da Lutimun. Foram os primeiros meninos de 12, 15 anos que se reuniam para estudar missões e começaram a pagar, né, ajudar financeiramente essa estudante, né? E aí começou a história dos embaixadores do rei, né? E esses meninos se reuniam ali e começaram a, a estudar missões, a ajudar financeiramente essa estudante. E, e hoje é a organização, né, que se espalhou pelo mundo, né, e veio também pelo nosso Brasil. Quem que é esse menino aí? Quem que é esse embaixador do rei aí? Alguém conhece? Esse embaixador do rei aí, nessa fase aí, foi o ano que ele, é aquele que se converteu a Jesus Cristo, tá? Que foi embaixador do rei. E esse é ele aí, né? A mesma pessoa. William Alvin Hatton. Esse missionário, ele veio dos Estados Unidos para o Brasil e trouxe a Organização Embaixadores do Rei para o Brasil. Ele organizou a embaixada aqui, trabalhou arduamente pelos embaixadores, formando então essa organização aqui, né? Comprando o Sítio do Sossego, criando aqui a revista O Embaixador, uma referência para nós. Então, o que não é uma embaixada? A embaixada não é um clube, né? A embaixada não é um, um time de futebol, uma escolinha de futebol. A embaixada não é um grupo de escoteiros que sabe fazer nó, amarrações, sabe fazer barraca, né? É importante, muito bom essas atividades dentro de uma embaixada, mas a embaixada não é isso. A embaixada é uma organização missionária, batista, cujo lema é construindo meninos para não remendar homens. Então, existem objetivos para a formação desses meninos, construir meninos para que sejam homens ativos dentro da igreja, homens responsáveis dentro de suas casas, de seus lares, através de um crescimento moral, de cidadania,
né? Através da preocupação com o seu corpo, que é o templo do Espírito Santo. Então, a embaixada tem objetivos, ele tem ideais, né? Quais são os 5 ideais dos embaixadores do rei, né? É a oração, o estudo da Bíblia, o serviço real, a mordomia e missões. Certo? Então, o perfil do conselheiro. Qual que é a missão? O conselheiro ele precisa ter sempre isso em mente. O conselheiro precisa reconhecer a sua missão. Qual é a sua atividade? O que é que ele está querendo? Ele precisa revisitar esse termo e essa expressão sempre, né? Toda semana, todo dia, o conselheiro precisa ter isso em mente. Qual é a sua missão? Aonde ele quer chegar? Com a embaixada, aonde que ele quer chegar? Ensinando os meninos. Ah, eu vou fazer só recreação, eu vou atingir minha missão. Eu vou só pegar os livros da Bíblia e fazer pregações expositivas na minha embaixada. A minha embaixada é uma EBD, não é uma EBD. Então, o que é a embaixada? Ele precisa ter a sua missão, a missão da organização em sua mente, construir meninos, né? Construir missionários, obreiros, homens comprometidos, né? Ele não pode perder isso de mente, em sua mente. Por isso que é importante você conhecer e reconhecer a história dos batistas e a história dos embaixadores do rei. Então, o conselheiro é um construtor, né? Eu peguei a figura aí de um engenheiro, né? Um construtor, ele está vendo um mapa ali, ele está vendo o desenho dele, né? Um desenho, o que ele está construindo, ele vai comparando, vai ajustando. Ele precisa ter o conhecimento bíblico, ele precisa estudar, ele precisa estudar a Bíblia, ele precisa estudar os manuais dos embaixadores do rei. Ele precisa atuar de forma ativa, ele não pode ser alguém que fica esperando as coisas acontecer. É ele quem faz as coisas acontecer dentro da embaixada, juntamente com os meninos. Se os meninos estão numa velocidade muito rápida, numa velocidade muito pequena, se tem alguém ficando para trás. Então, o conselheiro ele olha o todo e vai moldando, vai botando a velocidade e a forma para que a missão seja atingida. Então, ele tem que atuar como um líder, né? Entre as características para que ele atue como um líder, né? Ele precisa ser um psicólogo. Então, é muito interessante isso, que o conselheiro ele não pode desistir de nenhum embaixador. Ah, aquele embaixador é muito bagunceiro, espero que ele não venha nunca mais na embaixada. Não é assim que o conselheiro deve pensar. O conselheiro ele deve compreender o perfil de cada embaixador e trazer o embaixador para a realidade da embaixada, fazendo com que ele atue como o embaixador é, sendo moldado e transformado pelo Espírito Santo. Ele é um psicólogo nesse sentido de ele compreender o perfil comportamental de cada menino e trazer para uma realidade, trazer para a missão da embaixada. O conselheiro ele precisa ser entusiasmado, né? Ele tem que ter entusiasmo, ele tem que já chegar, ele ser os embaixadores, chegarem na embaixada e encontrarem um conselheiro desanimado, cansado, né? Que não sabe por que está ali. Da mesma forma, os embaixadores vão ser, né? A gente vai ver a embaixada triste, desanimada, e muitas vezes o conselheiro é o primeiro que tá com esse desânimo, né? A gente tem que entender nossa atividade como um ministério, um chamado de Deus para desenvolver. Então, não é porque a embaixada aconteceram alguns problemas, ou porque não está dando certo, é que a gente vai ficar desanimado. Na verdade, isso não cabe a nós. Cabe a nós cumprir o chamado de Deus, né? Então, a gente precisa ter muito amor aos meninos, muito amor à organização, para a gente dar continuidade à nossa tarefa. Lealdade. Então, a lealdade é muito importante também. Os meninos esperam muito do conselheiro lealdade, da gente não ficar expondo os meninos aos pais. Não estou falando para esconder as coisas do pai de forma alguma, mas os meninos entendem que o conselheiro é um grande amigo, que o menino pode contar com o conselheiro para ser um sinal, ser um exemplo, ser um canal de bênção, né? Então, da mesma forma, busque a lealdade do embaixador do rei também, que ele seja leal.
Bom, e aí a gente já entra no último tópico aí, que é a liderança. Tá? É importante que a gente busque a liderança cristã, tá? Então, existem, apesar dos modelos, né, de liderança, é importante a gente conhecer os conceitos também, a liderança autocrática, tirana, né, a liderança laissez-faire e a liderança democrática. É importante a gente, focando no nosso alvo, a gente exercer o estilo de liderança no momento certo. Então, se um menino está atuando de forma a deixar todo o grupo desorganizado, o grupo desleixado, a gente precisa de atuar de uma forma mais firme, né? Sem ignorar o menino, sem deixar ele de lado, a gente precisa atuar de forma mais firme. Ah, então a embaixada está indo, está levando. Os meninos estão assumindo responsabilidades e estão fazendo. Então, não posso deixar, mas sem perder o controle, né? Portanto, o conselheiro, na sua liderança, ele tem muitos desafios, né? E ele precisa constantemente abraçar esses desafios, encarar esses desafios e fazer vencer esses desafios, né? E para isso ele precisa de uma autoanálise, ele precisa voltar sempre à sua missão, rever a sua maneira de agir, se ele está agindo de uma maneira correta, tanto de uma forma ampla, né, junto com a embaixada, quanto cada embaixador, né, discipulando cada embaixador. Aí entra o assunto da psicologia de novo, né, do conselheiro agir com liderança dentro do conhecimento que ele tem da psicologia do junior ou do adolescente são diferentes, né? O junior e o adolescente são diferentes. Então, o conselheiro ele tem que saber fazer as suas reuniões na embaixada em que os dois grupos que são diferentes eles atuem, se percebam como pertencentes à embaixada. Então, o conselheiro ele tem que ter um linguajar que permita tanto o junior que gosta das histórias, dos heróis, né? Gosta de ter os exemplos, né? Quanto o adolescente que não liga tanto para isso, mas gosta dos desafios, gosta dos debates, né? Das polêmicas, gosta de já ter opinião. Então é importante o conselheiro saber jogar com tudo isso dentro das suas reuniões. E aí vai entrar os assuntos de cada faixa etária, né? Os assuntos lá de começa a entrar os assuntos sobre sexualidade, sobre hormônio, sobre o corpo, né? Então, são os assuntos gerais que surgem como embaixador do rei. Bom, a gente seguiu então esse roteiro, dando um destaque aí nos últimos capítulos, né? Nos últimos tópicos do roteiro, tendo alcançado o nosso objetivo. Que Deus possa abençoar aí cada conselheiro, né? A gente está finalizando aqui esse vídeo aqui, finalizando então aqui a nossa apresentação. É isso aí, pessoal. Então, como a gente viu, né, é importante esse ministério, esse trabalho com os embaixadores do rei. Então, eu deixo aqui também o meu contato, né, na embaixada Maximiliano Dias, né, em Primeira Igreja Batista Itajubá. Se a gente puder ajudar de alguma forma o ministério também dos irmãos, que Deus possa capacitá-los, que Deus possa fortalecê-los, sejam perseverantes, sejam fortes nesse ministério que Deus os chamou, né? Os resultados, deixe com Deus, né? O importante é nosso coração estar aberto, a gente ter a disposição, né, de trabalhar e de fazer para a obra do Senhor. Deus abençoe a cada um dos irmãos, em nome de Jesus. Amém.